Agora, só uma pergunta, Renan. No caso do MBL, você acha que isso aconteceu pelo posicionamento do MBL na eleição presidencial? Pelo fato do MBL ter uma posição clara de suporte a um candidato? Eu não sei, eu acho que não. Eu tendo a achar que isso aconteceria de qualquer forma. E eu tendo a achar que as posições que a gente professa e a linha que a gente tem são consideradas incômodas, não de hoje, mas há bastante tempo. E são posições que, quando eu digo incômodas, assim, a gente irrita o jornalismo deles. O MBL, um Monark, o Danilo, muito mais do que o Gabriel. Eu acho que os caras, eles têm uma repulsa pelo Gabriel. Tipo, eles acham o Gabriel ridículo. Isso, Gabriel tosco, cafona, estriúnico. A gente, eles já veem como uma coisa mais articulada que afeta diretamente o universo deles. Os caras perniciosos. Isso. E aí você tem uma gana verdadeira. O Danilo é a mesma coisa, porque o Danilo, você imagina, o Danilo é um humorista maior do que os humoristas da Globo. Isso é uma coisa que dói pra caralho nos caras. Então, todas essas figuras que a gente tá listando aqui afetam grandes formadores de opinião desse universo. E já são vistos como problema não de hoje, há bastante tempo. Então, a cobertura do Globo, ela é especialmente sórdida conosco e não de hoje. E não há possibilidade de diálogo ali. A gente já tentou chegar, não tem papo. Mesmo a gente tendo sido, que a gente poderia falar, não, mas no governo Bolsonaro eles vão dar bastante espaço, porque, porra, a gente tá batendo pra caralho. Não teve nada disso, não. Em 2020, quando teve aquela matéria dos 400 milhões, taca ali no Jornal Nacional, meteram no Jornal Nacional. Então, assim, a Globo, toda vez que pinta uma brecha, a Globo vem pro nocaute. Então, não sei, velho. Assim, eu tendo a achar que é isso que eu tô falando. Entendeu? Acho que é uma coisa mais... não é conjuntural. É uma coisa... Tem um pouco de briga por espaço, mas tem também... como é que eu posso dizer? A gente é um tipo de adversário diferente, que eu acho que motiva nesses caras mais raiva do que o bolsonarismo. Eu não sei explicar. Tenta explicar, Ricardo. Não, eu não sei se motiva mais raiva do que o bolsonarismo. A gente sempre tem que lembrar que os ataques que Bolsonaro sofreu, especialmente agora não, porque ele se estabilizou, mas no início do governo, pegando ali 2019, 20, o Bolsonaro sofreu muitos ataques jornalísticos. Muitos, um monte. Era a matéria Folha de São Paulo, era Globo toda hora. Então, assim, ele sofreu bastante. E ele conseguiu resistir com a base dele, porque a base dele tem uma característica muito diferente da nossa base, que é uma base alienada. A base do Bolsonaro, ela é tão alienada que ela não acredita na mídia. Então, a mídia tá lá mostrando por A mais B que o Flávio Bolsonaro é um rachador, e a base do Bolsonaro tá dizendo, não, é tudo papo, essa coisa da Globo, não acredito nisso. No nosso caso, não é diferente. O nosso público, as nossas pessoas acreditam na mídia. Então, se aparece um negócio lá e parece verossímil, o cara fica meio assim, será que é, não é? Então tem essa diferença, que nesse aspecto foi uma diferença positiva pro Bolsonaro. Ele fica meio que blindado porque existe um discurso, um metadiscurso em que toda a mídia é mentirosa e, portanto, não acreditem nisso. Mas ele sofreu muito ataque. Eu acho que o que é visto aí é o seguinte... Eu acho que vem o MBL como uma opção mais perigosa no longo prazo do que o Bolsonaro. É a famosa fala do Leno Demore. Bolsonaro é um fenômeno aí que esse cara tá com nada. Esses caras são um problema no futuro. Porque Bolsonaro é burro. Então todo mundo vê que a coisa é meio tosca e as figuras do bolsonarismo são meio toscas e tal. Não dá pra dizer isso do Kim, do Arthur, de ninguém aqui. Então, me parece a sensação esses caras vão passar porque eles são toscos e aí tem um público de direita, que é um público que existe, que as pessoas não vão morrer, e esse público será capturado por alguém. Quem vai ser? Vai ser esses caras aí do MBL. E não pode deixar isso acontecer, porque o MBL é o Bolsonaro, eles acham, né? O MBL é o bolsonarismo limpinho. É o bolsonarismo que finge que não é bolsonarista. São os fascistas que dizem que não são fascistas, mas no fundo eles são. Ou seja, além de tudo, ainda é visto como um movimento desonesto. Né? Porque o Bolsonaro é mais explícito. O MBL fica com isso, meia culpa, papapá, quer ser limpado no Bolsonaro, é pura estratégia, os caras são iguais. Né? Vocês lembram do que eles fizeram em 2017? No Fui Museu e blá, blá, blá. Então, assim, a sensação que eles têm é que é tudo a mesma merda. E eles querem jogar tudo isso aí no lixo. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Eu acho que
vai ser quase inevitável o PT criar uma espécie de departamento para fazer com que a direita brasileira desapareça. A existência da direita brasileira do jeito que ela é um incômodo. E o pior, é um incômodo sem grandes estruturas orçamentárias e materiais por trás. Mas, Ricardo, define direita brasileira. A gente, cara. Assim, quer que eu defina? Vamos lá. O arco que vai de Bolsonaro, dos seus deputados lá ligados ao bolsonarismo, MBL, as figuras ligadas ao MBL, os núcleos, etc., Partido Novo e tal, alguns outros grupos menores, grupos liberais e conservadores espalhados aí, instituições. Isto é a direita. Isto compõe, isso foi uma coisa que foi surgindo, que apareceu ali. E isso compõe não é um bloco, porque a gente não faz bloco com o Bolsonaro, compõe uma área, um campo que fala para milhões de pessoas. Existem milhões de pessoas que se identificam com isso, tanto que votaram no Bolsonaro, tanto que o Bolsonaro ainda tem apoio, a gente tem apoio também, tem votos e tal. Esse campo de pessoas, ele não existia enquanto campo antes. Eu sempre digo, né, quando eu fui lá na manifestação primeiro, eu fiquei assustado porque a direita, para mim, em Salvador, era 30 pessoas que eu conhecia. Então, era uma coisa muito pequenininha e, de repente, fica uma coisa robusta. Começa a falar para milhões de pessoas. Ora, o que precisa acontecer do ponto de vista ideal da esquerda? Acabar com esses agentes. Veja, se você fecha o Partido Novo, se o Bolsonaro vai para cadeia, se os bolsonaristas saem da jogada, se o MBL fecha as portas, você acabou com os canais de comunicação, de formação de opinião. Então, esses milhões de pessoas, elas vão ficar órfãs. E vão ficar, assim, alienadas. O que isso vai provocar na mente delas? Elas vão mudar de ideologia, elas vão mudar de opinião, elas vão se enquadrar nos grupos sociais onde elas estão, porque há uma pressão social para elas serem enquadradas, e aí tudo vai ficar pacificado. A ideia é, esta coisa da direita ideológica que faz uma oposição radical e faz uma oposição assim incontornável e tudo, isso não pode existir. Veja o que o Alckmin está fazendo agora. O Alckmin é vice do Lula. Ou seja, não havia nenhuma oposição incontornável. Nunca houve oposição incontornável. Sim. PSDB, tudo foi uma oposição. O PSDB não quis andar com o impeachment do Lula no mensalão? Porque aquela coisa é um partido, tem toda uma estrutura, tem grana, tem um monte de vereador, um monte de prefeito, tem interesses ali. Isso é uma coisa. Outra coisa é a oposição discursiva que é feita pelo Bolsonaro, pelo MBL, por outros. Porque esta oposição ela é ideológica em raiz, em essência. Então, ela não é, como é que eu vou dizer, transigível. Não dá pra fazer uma transação com isso. Isso é ou não é. Entende? Até quando o Bolsonaro precisa fazer algum tipo de arranjo, esse arranjo precisa ser escondido e precisa ter um discurso dizendo que ideologicamente ele continua na direita, que é uma estratégia do capitão, que ele tá lá para pegar o sistema, para pegar os inimigos. Então é essa a situação. O Bolsonaro, ele não é um líder político. Ele é um líder de uma massa de pessoas que veem nele o remédio para vencer o mal, né? Aquele discurso dele. Mas politicamente ele não é um líder. Ele foi eleito com a maior bancada, 52 deputados que foram eleitos por causa dele no PSL. E ele perdeu os deputados. Ele perdeu, não. Ele saiu do partido. Ele nunca exerceu a liderança política em nenhuma instância. A única liderança que ele exerce é na família dele. Além de tudo, ele é um preguiçoso, ele é vagabundo. Tem isso, mas também tem outra coisa, Beraldo. Ele se afastou desse pessoal, esses 50 e tantos, porque os bolsonaristas já viam essa galera como oportunista. Daiane Pimentel, Julian, não sei o quê. Eles nunca engoliram digamos assim, a legitimidade ideológica dessas pessoas. Elas sempre acharam que estavam ali capengando no Bolsonaro, segurando a mão do Bolsonaro e que não tinham. Mas assim, existe... Vão se decepcionar de novo, então, porque essa turma aí... O que eu quero dizer é que existe um núcleo, uma essência ideológica de tudo isso que atravessa num grande arco que foi formado. E estas pessoas fazem uma oposição que é uma oposição de valor, e essa oposição precisa ser derrubada. A esquerda não pode ter uma oposição de valor. Ela tem que ter uma oposição do PMDB, sabe? Do PSD.
uma oposição de game. Isso. Uma oposição de game. Por exemplo, Exato. como qualquer prefeitura, você tem tem a situação e a oposição. Exatamente. Que não é dado por uma questão ideológica. É de game, é do de game. Ocupação de espaços e tal. Aí quando vem a agenda ideológica, ela é implementada. E pode ser. Aí o cara pega lá uma instituição qualquer do negro e do não sei o quê, e o outro partido também aceita e tá lá. Tanto Você tá que, entendendo? você repara que assim, boa parte da agenda mais ideológica do petismo nunca foi o cerne do debate dele com o PSDB. Não, Nunca houve, assim, nunca foi muito questões ideológicas, sempre foi questão da corrupção Isso. e uma hora E muito agora, imposto. polícia na rua, se vai ser enfático Sim. com o professor, essas coisas. Mas a parte da agenda, a agenda vai sendo tocada. E eles tocaram. E eles tocaram por muito tempo. E chegou a gente pra atrapalhar. Então é um problema. Eu me lembro aqui em São Paulo, até pra gente aproveitar o gancho pra entrar na questão do PSDB que você vai ter do Eduardo Leite, pra você trazer luz um pouco pra gente isso, Beraldo. Mas eu lembro quando o Mário Covas era governador, e aí houve uma famosa greve dos professores, não sei se vocês lembram dessa história, que, mano, bateram nele, deram uma paulada na cabeça dele, ele tava com câncer, acho que foi isso em 99 ou 2000. Ele tava com câncer, ele tava na rua, teve uma greve de professores, e os professores deram porrada no Mário Covas, ele foi lá peitar, ele cagava lá. Só que, pô, puta atitude, o cara foi macho e tal, mas aí pega o discurso deles, o discurso do Tucano assim, você vê, né? Os caras estão com o PT, na hora de entregar coisas melhores pros professores, nós fazemos coisas melhores pros professores, tinham que entender que a gente também vê o deles, mas os caras estão muito com o PT. Não era essa coisa que a direita trouxe, que é tipo, cala a boca, esse sindicato. Isso. É filho da puta e tem que quebrar o sindicato. Exato, exatamente. Essa é a diferença. Era uma coisa como se o PSDB falasse, esses caras aqui do PT são os idiotas, cara. Eles só estão fazendo aqui. Era uma crítica que ela não ia nunca no cerne da questão, especialmente na questão ideológica. Ela ficava numa questão de gestão, de não saber como aplicar isso aqui. Método. Que era de diferente. método. A crítica gerencial. Uma crítica gerencial. Que era, assim, o que restava pra você, se você fosse votar no PSDB pra enfrentar o PT em 2002, 2006, 2010, era fazer essa crítica, que o PSDB tocaria melhor. Se inscreva no canal de cortes e não faça só isso. Compartilhe os vídeos de cortes nas suas redes sociais, para os seus amigos, para a sua família. O link está aqui.